Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E este é o canal Vozes do Subsolo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, à nossa saga sobre o livro Os Demônios de Fyodor Dostoiévski. Mas antes de mais nada, eu quero pedir que você deixe o seu like, que você comente, que você se inscreva no canal para que o YouTube entenda que este canal tem relevância. E para tratar do tema de hoje, seguindo a nossa série, continuo aqui utilizando o livro A Biografia de Joseph Frank, que no caso são Os Anos Milagrosos, o volume 4, tá bom? Nos vídeos anteriores, gente, nós tratamos aí do caso Netinayev, né, o crime real que está na origem do romance que Dostoiévski escreveu, e tratamos da maneira como Dostoiévski transformou em mito e não em história aquele crime brutal, real que aconteceu em Moscou. Mas o caso Netinayev, com todas as suas ramificações, ele vai representar um dos fios que vão entretecer aí o livro. Há outros fios, e hoje a gente vai tratar de um que é o mais importante deles, que é um confronto que atravessa toda a obra, um confronto de gerações, de duas gerações. De um lado, a gente tem o personagem Stepan Trofimovich, que é um idealista, liberal dos anos 40. Do outro lado, a gente tem seu filho, Piotr, o niilista, o organizador, o homem que arrasta o grupo aí para cometer um assassinato, também no livro. Então, temos pai e filho, e entre eles 30 anos de história russa. Bom, gente, esse enfrentamento ele não é um detalhe do romance. Então, antes que o Stavrogin surgisse e se apossasse aí da mente de Dostoiévski, Dostoiévski pretendia fazer dele o ponto central de toda a tela deste conflito, tá? O plano original era esse: um romance que fosse construído sobre o choque entre um pai idealista e um filho niilista. Stavrogin apareceu depois, cresceu e tomou conta aí de toda a narrativa. E esse confronto entre pai e filho, entre as gerações, recuou aí para um plano secundário. Mas é um recuo relativo, tá? Mesmo secundário, esse embate rendeu aí a Dostoiévski um dos dois retratos clássicos em toda a literatura russa da batalha aí entre pais e filhos, tá? E para a gente entender o que está em jogo, é preciso saber qual é o outro retrato, né? E por que os demônios dialoga com este outro retrato, este outro livro, né, gente, o tempo inteiro, que é Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, que foi publicado em 1862. Turgenev era, ao lado do nosso grande Tolstói e do próprio Dostoiévski, um dos maiores romancistas russos do século e o mais europeizado dos três, tá? Ele viveu grande parte do tempo, ele viveu fora da Rússia, ele era admirado em Paris, ele cultivava um estilo elegante, contido, assim, muito francês. E Dostoiévski, enfim, eu não vou nem entrar na coisa toda de Dostoiévski, mas assim, foi ele, Turgenev, o primeiro que deu forma literária a esse conflito que dividia a Rússia, né? Então, em Pais e Filhos, Turgenev descreveu aí as primeiras salvas de artilharia dessa guerra entre pais e filhos. E o enredo desse livro, que é um livro maravilhoso, é um enredo conhecido, tá, gente? É um jovem chamado Bazarov, que ele chega ali numa propriedade rural de uma família, de uma pequena nobreza, e o Bazarov, ele é um estudante de medicina, ele é materialista, ele é cortante, ele não acredita em arte, ele não acredita em princípios, ele não acredita em nada, nada que não possa ser verificado,
de secar uma rã para ele acha que é mais valioso do que toda a poesia de Pushkin, né? Então, diante dele estão os representantes ali, quando ele chega, né? Tem os representantes da geração anterior, que são homens mais sensíveis, que foram formados aí no romantismo, que amam a música, a natureza, né? E que se veem, de repente, tratados por esses jovens aí da nova geração como pessoas inúteis aí do passado. E foi esse romance aí que popularizou uma palavra que a gente vai falar muito aqui, que definiu uma época inteira, que é o niilista, tá? Niilista, que é aquele que nega, aquele que não vai se curvar diante de nenhuma autoridade, não aceita nenhum princípio pela fé. Então, Turgenev montou aí este palco. Mas, gente, é importante a gente dizer aqui, porque o vídeo ele não pode ficar enormemente longo, senão a gente nunca vai sair do lugar. Mas que o niilismo ele tem várias concepções, vários filósofos abordam. Nietzsche, por exemplo, ele aborda aí vários tipos de niilismo, mas aqui a gente tá tratando desse niilismo aí, desses jovens aí da Rússia, que é esse niilismo. É um niilismo da descrença, do não acreditar em nada, do só acreditar naquilo que é rigorosamente, né, científico. Então, é desse niilismo que a gente está tratando aqui, tá bom? Bom, mas há um ponto aí que precisa ser observado com cuidado, que aqui o Joseph Frank observa, que o Stepan Trafimovich, o pai de Os Demônios, ele não vai corresponder bem às figuras aí que em Pais e Filhos vão enfrentar o Bazarov, tá? Ele está muito mais próximo, assim, de um outro personagem de Turgenev, uma figura central de um romance anterior de Turgenev, que é Rudin, de 1856. Então, vamos falar um pouquinho desse personagem Rudin, porque ele vai ser a chave para a gente entender um pouco o Stepan Trofimovich, tá bom? Esses nomes. Então, o Rudin, eu vou falar Rudin, tá, gente? Eu não sei se é assim exatamente fala. O Rudin é um homem que é um homem eloquente, ele chega a uma casa de campo e ele encanta a todos com aquela conversa, ele fala de filosofia, ele fala de ideais de verdade, ele fala de vocação, com uma capacidade assim de arrebatamento que faz todos os jovens ali se apaixonarem por ele e as mulheres o admirarem, né? Então, as suas palavras elas são nobres, as suas ideias são elevadas. O problema é que o problema aparece quando as palavras precisam se converter em ações, em atos. Então, chega um momento em que uma jovem que se apaixonou por ele e acreditou nas suas frases, propõe que eles fujam juntos, que rompam com tudo, que vivam aquilo que ele próprio pregava, né? E o Rudin recua. Ele não tem força, ele não tem, né, diante de uma primeira experiência real da vida, esse orador magnífico ali, ele se desmancha, ele se desfaz. Então, esse é o tipo. Rudin é o idealista romântico dos anos 1840, um espírito assim genuinamente puro, nobre, mas que é fraco demais para viver de acordo com as suas próprias frases aí elevadas e os seus ideais apaixonados. Então a grandeza deste personagem, a grandeza está no discurso e a fraqueza está na própria vida. E é exatamente este material que Dostoiévski usa para construir o Stepan Trofimovich, ok? Isso permite formular um pouco a estrutura dos demônios de um modo que ilumina para todo o romance inteiro, tá bom, gente? Pode-se dizer que o livro é uma disputa aí entre esses personagens de Turgenev, né?
mas encontradas num estágio posterior das suas vidas, né? De um lado é o Rude envelhecido, já convertido, aí num cara extravagante, encantador, cheios de elogios a si mesmo, vivendo de recordações, de uma importância que talvez ele de fato nunca tenha tido. Do outro lado, o Bazarov endurecido, o niilismo, que 20 anos depois já não é rebeldia juvenil, mas se aferrou aí a um fanatismo impiedoso, capaz de organizar, manipular e até mesmo matar. 20 anos depois de pais e filhos, o pai virou um bufão e o filho virou um assassino. Essa é a questão. Então, essa leitura não é uma invenção da crítica posterior, ela tem apoio no próprio Dostoiévski, tá bom, gente? O poeta Apollon Mayakov, muito amigo com quem o Dostoiévski se correspondia longamente durante o exílio dele, escreveu para ele dizendo que os personagens dos demônios lhe lembravam os heróis de Turgenev na velhice. E Dostoiévski concordou assim no maior entusiasmo, né? Ele achou isso o máximo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, estava pegando os tipos que o Turgenev criou, né, e deixando eles envelhecer e mostrando no que é que eles tinham se transformado, tá? E há um elemento a mais aí nessa relação, tá, gente, com o Turgenev, que torna ainda a coisa mais carregada, tá? Turgenev não está nos Demônios apenas como uma referência literária. Ele está no romance em pessoa, numa caricatura, tá? E este personagem, que é a caricatura de Turgenev, se chama Karmazinov. Karmazinov. Ele é um grande escritor russo no livro, né? Ele é célebre, ele é aclamado, ele que vive na Europa, ele despreza a Rússia, ele se curva diante do gosto ocidental e se prepara para ler em público, com solenidade, um texto de despedida bem ridículo, pretensioso. Então, é um retrato, assim, bem malévolo, tá, do Turgenev, e também é preciso reconhecer que é irresistível no livro, porque se torna muito engraçado, tá? Dostoiévski cobrava ali umas velhas contas, né? Contas literárias, contas ideológicas e pessoais, porque o Turgenev e o Dostoiévski, eles se desentenderam gravemente durante o exílio de Dostoiévski na Europa. E Turgenev acabou representando tudo aquilo que Dostoiévski passou a detestar, né? Que é o russo europeizado, que se envergonha do próprio país. Então, isso significa, né, gente, que os demônios carregam uma dimensão literária e cultural, assim, de primeira ordem, né? Ele conversa com os romances de Turgenev e, ao mesmo tempo, ele ataca o autor desses romances, né? Mas a riqueza do livro vai além disso, tá, gente? Os demônios, ele vai reunir aí uma gama enorme, tá? De fenômenos literários, morais, filosóficos e culturais, a ponto de, no romance do século XIX, só poder ser comparado aí a duas obras, isso segundo o Joseph Frank, Ilusões Perdidas, de Balzac, e A Educação Sentimental, de Flaubert. Aqui, gente, prestem atenção que tudo que eu estou falando aqui não são coisas da minha cabeça, tá? Eu poderia falar aqui coisas da minha cabecinha, mas eu, obviamente, não teria essa condição. Eu me embaso totalmente nos teóricos que escreveram acerca da obra de Dostoiévski, né? Um momento ou outro posso dar uma opinião pessoal aí do que eu achei do livro, mas aqui o caso não é esse, é a gente se embasar nos teóricos que falam sobre Dostoiévski e desenvolvendo aí o raciocínio para trazer bastante informação para vocês. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Então, gente,
Vale a gente entender um pouco por que essa comparação é feita, tá? De educação sentimental e do Flaubert e das ilusões perdidas de Balzac, né? Vale a gente entender por que essa comparação é feita e porque ela diz muito sobre a natureza do livro, né, dos demônios, né? Tanto Balzac quanto Flaubert, nessas duas obras, fizeram algo parecido. Eles pegaram uma sociedade inteira e atravessaram aí com um romance. Então, ilusões. Isso aqui é só um parênteses, tá, gente? Só um parênteses. Ilusões Perdidas vai percorrer o jornalismo, a literatura, a imprensa, a corrupção intelectual da França, de Balzac. E a educação sentimental vai atravessar uma geração inteira e o fracasso de uma revolução. Então, são romances que funcionam como, assim, radiografias de uma cultura. E é isso que o Demônios faz com a Rússia, né? O livro é quase, assim, uma enciclopédia condensada da cultura russa do período que ele cobre. Então, estão ali o liberalismo dos anos de 1840, o niilismo dos anos de 1860, o jornalismo, os salões literários, a burocracia provinciana, a sociedade de damas beneficentes, né? O escritor célebre, tem tudo ali, gente, é impressionante. O professor, o revolucionário, o funcionário, o suicida, o santo, tem de tudo. E tudo isso passa por um filtro, assim, específico, tá? Que é uma perspectiva satírica e muitas vezes grotesca e bem divertida, tá? Dostoiévski, ele não descreve essa cultura com solenidade, ele vai ridicularizar mesmo, ele constrói uma comédia assim sombria, tá? Em que esses discursos elevados, eles se desmancham ali nas vaidades, todos são vaidades, né? E esses projetos aí que terminam em farsa, né? E a partir disso ele cria um mito, como de fato o Joseph Frank fala, né? Um mito notável dos principais conflitos daquela cultura, reconstruídos, no entanto, sobre uma base sólida de personagens e de fatos históricos, né? Lembrando aqui, gente, que mito aqui no mesmo sentido tratado ali nos vídeos anteriores, quando a gente fez essa explicação do que seria esse mito para Joseph Frank, que é uma ampliação imaginária do real, um realismo fantástico e não uma fantasia sem lastro, né? E aí, o que isso leva à pergunta que ocupa a nossa próxima análise, né? Se as personagens ela tem base histórica, qual é a base de Stepan Trofimovich, né? De onde ele veio, né? Então, isso vai ficar para um próximo vídeo, né, gente? Porque já estamos aí com 18 minutos e estamos seguindo devagar e sem pressa, como eu já expliquei no meu vídeo institucional. Então, por hoje, acho que já temos um bom conteúdo suficiente e para seguirmos aí com a nossa análise baseada em teóricos sobre a obra de Dostoiévski, Os Demônios. Bom, tchau, tchau e até o próximo vídeo.